Nesse vídeo vamos começar o livro de Juízes. Como sempre, gosto de enfatizar que é importante você seguir essa tabela de leitura bíblica que torna possível você ler a Bíblia toda em um ano. Isso é uma coisa tremenda. E você ganha muito mais proveito se você ler a porção bíblica antes de assistir o vídeo. Então vai a nossa dica sempre constante, é caminhando pela Bíblia junto comigo, mas você lendo primeiro e pensando sobre a palavra e depois ouvindo alguns comentários. O livro de Juízes, então nós vamos tratar dos capítulos 1 a 3. No livro de Juízes vai ter um pouco de diferença da tabela, porque algum assunto termina, começa. Então, na tabela está escrito de 1 a 4, mas hoje nós vamos, nesse vídeo, nós vamos tratar de 1 a 3. No livro de Juízes, nós estamos falando sobre uma das piores épocas na história de Israel. É um dos livros mais deprimentes, caos, anarquia, confusão. É uma época escura, é uma época difícil, é uma época cheia de coisas bem estranhas, mas mesmo assim Deus conseguiu preservar seu povo e esse livro faz parte da Bíblia. Vai uma dica para você, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, tem um livro da editora Impacto chamado 9 Divisões da Bíblia. Você pode acessar lá no link da revista Impacto e você vai achar esse livro, 9 Divisões da Bíblia. E ele trata rapidamente das divisões principais da Bíblia, mas no livro de Juízes entra bem mais aprofundado, é bem mais extenso o material. Então você vai poder estudar bem mais profundamente o livro de Juízes se você tiver esse interesse. Mas eu gostaria de ler aqui no livro de Josué, no último capítulo, capítulo 24, no versículo 31, diz o seguinte: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. E no livro de Juízes, repete isso no capítulo 2, no versículo 7, fala: O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Então surge a pergunta, e é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que nós responderíamos nesse: qual o fator principal que trouxe o tempo escuro descrito em Juízes? O fator principal é o seguinte: os pais não conseguiram passar para os filhos a mesma fé, a mesma convicção. Eles serviram a Deus. Todos os anciãos que sobreviveram a Josué serviram a Deus. Mas os filhos deles se desviaram e foram atrás de ídolos. Então o fator principal é que uma geração não conseguiu passar para outra geração. Isso é muito sério. E continua durante toda a história, e você vai ver no livro de Malaquias, no último capítulo do Velho Testamento, fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se não houver uma transmissão geracional, sempre vai haver avivamento e apostasia. Seguir a Deus e deixar a Deus. Uma geração não consegue passar para outra, e isso é lamentável, isso é muito triste. Existe também um outro fator aqui que você precisa notar, que é aqui no capítulo 3 de Juízes, no versículo 6, ele diz: Tomaram por mulheres as filhas deles, dos cananeus, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Nós já tínhamos comentado no livro de Josué e Deuteronômio que Deus proibiu de casar com os cananeus e, na verdade, pediu para eliminar totalmente os cananeus, para não ter essa cultura idólatra
e não ter aquelas práticas de queimar os filhos no fogo a Moloque e todas aquelas coisas horríveis. E Deus queria aniquilar aquela civilização e que o povo dele vivesse segundo a sua palavra, segundo a sua lei. Mas eles não fizeram isso. Isso também é um outro ponto que nós queremos ressaltar. Por que que não mataram todos os cananeus? Por que que ficaram vivendo no meio deles? Algumas cidades eram de Israel e outras dos cananeus. Não cumpriram o que Deus ordenou. E houve essa questão de tomar os filhos dos cananeus para os seus filhos e de entregar as suas filhas para os filhos dos cananeus. Veja que interessante. Diz que as mulheres iriam desviar o coração dos filhos de Israel atrás de ídolos. Mas nota bem, então nós falamos, a mulher realmente influencia o homem. Mas o inverso não acontecia. Quando as filhas de Israel casavam com os filhos dos cananeus, eles não faziam os cananeus servir a Deus. Então, a influência das mulheres só funcionava para levar para a idolatria, mas não funcionava para trazer de volta para o reino de Deus. Então, isso é uma coisa interessante de notar. E o último ponto, então, que a gente quer ressaltar aqui nesse trecho, nesses dias, nesses capítulos de 1 a 3 de Juízes, é o seguinte. O que significa esse fator de deixar algumas cidades, cada tribo deixou algumas cidades, cada tribo deixou algumas pessoas. Em alguns lugares dizem, e os cananeus continuaram vivendo no meio do povo de Israel, e quando Israel se tornava forte, escravizava eles e dominava eles, e quando se tornava fraco, eles que dominavam os filhos de Israel. E em outros lugares era tanto cananeu que diz que eles viveram no meio dos cananeus. Então, o que significa isso para nós hoje? Eu queria só trazer essa lição para você pensar. Os cananeus representam as obras da carne. Passar o Jordão representa o batismo. A terra prometida significa a vida cristã. Então, se os cananeus representam as obras da carne, o cristão, quando ele passa o Jordão, é batizado e convertido, ele entra na terra prometida, que é a vida cristã. Mas se ele deixa cananeus, então ele deixa pecados grosseiros, talvez coisas que são mal vistos, né? Ele não vai para boates, ele não fuma, não bebe, ele não se dá aos vícios, várias coisas, mas ele continua com xingamento, ele continua com pecados cristãos, fofoca, com orgulho, com murmuração, são os chamados pecados cristãos, mas não existe pecado cristão, é tudo da carne. Então, quando o cristão está forte espiritualmente, ele não pratica essas coisas. Mas quando ele está fraco, esses cananeus, que são as obras da carne, dominam a vida dele. Então, é uma boa lição de você tomar. Quando você não elimina as obras da carne, quando você não extermina elas, quando você deixa elas conviver pacificamente, quando você está forte, você domina. Mas quando você está fraco, elas te dominam. Por isso que muitos cristãos, pessoas sinceras que amam a Deus, caem em pecado, caem nas obras da carne, e isso é uma tristeza. E aí nós nos identificamos bastante com o que acontece com o povo de Israel nos dias dos juízes. No próximo vídeo, nós queremos falar sobre a seguinte pergunta, nós queremos dar resposta para a seguinte pergunta. O livro de Juízes está na Bíblia. E se está na Bíblia, a Bíblia tem 66 livros, e se ele está na Bíblia, ele é a palavra de Deus. Se ele é a palavra de Deus, nós devemos seguir tudo que está escrito nele, é a palavra de Deus. O livro de Juízes está na Bíblia, mas ele serve de exemplo para nós, tudo que está no livro de Juízes é para a gente seguir? Essa é uma boa pergunta, né? E nós vamos tratar isso no próximo vídeo.